do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila e agora teremos a nossa aula de número 27 da disciplina de História. Hoje a gente vai trabalhar sobre um outro povo indígena, que são os carijós. Então, os objetivos dessa aula são compreender quem foi o povo carijó e aonde esse povo vivia, analisar as atividades que os carijós realizavam no dia a dia, associando aí com a alimentação desse povo, compreender onde se encontram descendentes de carijós na atualidade, identificar costumes e como se davam as festividades dos carijós e conhecer a visão que os colonizadores portugueses tinham acerca do grupo indígena que a gente está estudando. Materiais que vocês precisam para essa aula, então: o lápis, caneta, borracha e o caderno de história. Façam anotações de questões pertinentes. A gente está trabalhando sobre diversos povos e às vezes pode gerar uma certa confusão, tá? Porque são diversos povos, mas eles não têm características tão diferenciadas uns dos outros, tá, pessoal? Então façam anotações para conseguirem compreender, essas características pertencem a esse povo em específico. Então, começando. Os carijós. Então, os carijós, que também a gente pode chamar de guaranis, tá? Então, em algumas literaturas pode haver guaranis. Guaranis, não tupis guaranis, isso a gente vai estudar posteriormente, tá? Eles eram sedentários. Vocês se lembram o que são os sedentários? A sedentarização? A gente trabalhou bem no início do ano sobre o modo de vida que o homem pré-histórico levava. Nômade ou sedentário. O nômade é aquele que migrava para uma região, explorava todos os recursos daquela região e, quando esses recursos acabavam, migrava para outra região e começava novamente, tá? Então era um ciclo. E esse modo de vida nômade, ele era inclusive perigoso, porque realmente não se sabia o que iria encontrar e não se sabia se iria encontrar algum alimento ou água, tá? Então, com certeza, muitos homens acabavam morrendo nesse processo de busca. Então, os carijós, eles eram sedentários, eles já tinham esse domínio aí de agricultura, de pecuária, tá? Então, era muito mais fácil, tá cultivando aí os seus alimentos e assim não precisava se ficar migrando tanto de uma região para outra. Nas aldeias dos carijós, eles viviam em grupos de mais ou menos 200 pessoas, justamente por essa questão de segurança e de cooperação também. Essas aldeias elas ficavam perto de rios e geralmente mais afastadas do mar, tá? Então eles viviam em locais próximos aí ao litoral, mas não chegavam a estar, junto com o mar, que nem, por exemplo, os sambaquis, que viviam realmente ali bem na costa da praia. Os carijós, eles se afastavam um pouquinho do mar e ficavam em regiões mais próximas aos rios. Por que aos rios? Justamente pela obtenção de água. E onde eles viviam? Os carijós, eles viviam onde hoje compreende os estados aí de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Coloquei aqui um mapa do Brasil para vocês identificarem. Então, eles viviam em toda essa região sul e também puxava um pouquinho ali para o estado de São Paulo, que está localizado na região sudeste. Sobre o trabalho. Eles praticavam aí a agricultura, derrubando árvores com machados de pedra, eles queimavam os solos e aí eles tinham um espaço enorme para poder praticar agricultura. E isso é algo que hoje, inclusive, é realizado pela humanidade, Então, para se gerar, realmente, ali era uma questão de sobrevivência, hoje é mais por uma questão de renda, Então, agricultores, eles fazem, a queimada aí de áreas grandes para poder fazer um plantio bem extenso e assim, obter lucro. Na época era uma questão de sobrevivência, então, havia muitas pessoas nessas aldeias, então tinha que se plantar automaticamente bastante alimento. Esses alimentos, o que eles plantavam então? Milho, a mandioca é o que vocês também conhecem por aipim, abóbora, cará também, a gente trabalhou até, inclusive na aula passada, é bem parecido com o aipim, batata e também outros alimentos. Eles praticavam
também a pesca, a caça e a coleta de mariscos, insetos, mel e frutos. Tá? Então não é porque eles praticavam aí a agricultura que essas atitudes nômades, né, de caçar, de pescar, deixaram de existir. Eles também praticavam aí a pesca e a caça e também a coleta do que estava disponível naquele ambiente em que eles se encontravam. Continuando sobre o trabalho, né, com argila, algo bem interessante é a arte. Com argila eles realizavam a produção de pratos, panelas, vasos e outros objetos também. Tá? Coloquei uma imagem aqui para vocês. Esses objetos eles eram utilizados em diversas atividades do dia a dia, como por exemplo, para cozinhar, para guardar alimento, guardar água e também transportar isso, e até mesmo para enterrar os mortos. Eles também faziam objetos para poder estar facilitando aí nesse momento de enterrar os mortos. Eles costumavam fazer canoas para percorrer longas distâncias, então aqui a gente nota uma habilidade boa deles nessa produção, né? Já exige um conhecimento maior para a produção dessas canoas. E também eles tinham muito conhecimento acerca de trilhas, tá? Trilhas nas matas. Algo que a gente vai estudar nas próximas aulas é o caminho do Peabiru, que é um caminho que eles utilizaram entre muitos outros povos, posteriormente os colonizadores também, que fica aqui no sul do Brasil e ele vai seguindo até outros estados. Sobre os carijós na atualidade. Então, assim, atualmente os carijós que ainda restam, eles vivem em Santa Catarina, tá? Aqui no sul do nosso Brasil, também no Paraguai e na Argentina. Então, eles ficam nessa área aqui, tá, pessoal? Eu trouxe aqui o mapa da América do Sul para vocês se localizarem. Então, ainda restam poucos, é óbvio, antigamente existia muito mais, mas depois desse período ali da colonização, realmente o número de indígenas, no geral, diminuiu bastante. Falando sobre colonização, algo bem interessante que eu queria destacar para vocês é a visão dos colonizadores em relação aos carijós, tá? Então, assim, os carijós, os colonizadores, eles consideravam os carijós índios bem dóceis, né, queridos, simpáticos, bastante trabalhadores. Então, possivelmente esses índios se destacaram, né, em comparação com outros grupos indígenas. Eles mostraram uma força maior, uma habilidade, vontade maior para o trabalho e também bem intencionados, né, pessoas confiáveis. Eles eram vistos como o melhor gentil da costa. Lembrando, né, eles viviam realmente ali na costa, mas não chegavam a viver perto, próximo do mar. Eles viviam um pouquinho mais distantes ali da praia. Além de terem sido bastante receptivos quanto à fé católica. Era um dos objetivos dos portugueses, expandir a fé católica, levar jesuítas aí, eles trouxeram diversos jesuítas para várias partes do Brasil, e os carijós, eles foram muito tranquilos nessa questão. Eles tinham a religião deles, mas eles conseguiram aí aderir muito bem à fé católica. Sobre costumes, tá? Os carijós, eles construíam as suas casas cobrindo elas com cascas de árvores e fabricavam redes e agasalhos com o algodão que eles cultivavam. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente não está falando apenas do plantio de alimentos para o consumo próprio, né? Eles produziam aí também, na agricultura, cultivavam também o algodão, que servia também para estar realizando agasalhos e redes para épocas um pouco mais frias. Acostumaram-se a ajudar todos os navios que lhes solicitassem auxílio. Por conta disso também que os portugueses tinham uma boa visão deles, porque eles eram bastante receptivos. Eles mantinham grande quantidade de aves em suas aldeias. Os europeus, inclusive, chamavam eles de índios patos. Por quê? Porque tinha muitas aves vivendo nas aldeias deles. Sobre festividades, isso era algo bem comum em várias, em todas praticamente, etnias indígenas. Sobre as festividades, eles possuíam alguns instrumentos de sopro e de percussão.
Eles cantavam, dançavam durante as cerimônias festivas e principalmente os cerimoniais de iniciação e passagem. Quando a gente diz iniciação e passagem, são cerimônias para comemorar, por exemplo, o nascimento de alguém ou então casamento, até mesmo aqui não é uma comemoração, mas seria, né, mais um ritual, uma certa celebração da morte também, tá? Eles praticavam muito essas questões das cerimônias, que eram conduzidas aí por pajés, por anciãos também, que são pessoas mais idosas, e algo bem comum era o chocalho. A gente já trabalhou sobre isso. Eles acreditavam que o chocalho purificava as pessoas. E por isso o chocalho ele já foi aderido, ele é aderido a muitas culturas indígenas. Pessoal, então agora vocês terminaram essa lição, agora vocês vão realizar aí algumas atividades para intensificar o saber de vocês. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima e bons estudos!